Cuidados paliativos. O que será que significa? Nós vamos conversar sobre isso. E também o encontro de hoje ele está organizado da seguinte forma: qual o significado, né, do termo cuidados paliativos? Quem é que recebe esse tipo de cuidados? Será que é necessário um ou vários profissionais? E quando deve começar? Qual será o melhor momento para se dar início aos cuidados paliativos? Você sabe responder? Outra dúvida muito comum: e o doente? Ele deve saber? Ele deve ser informado que ele está numa condição de cuidados paliativos? Ou será que é melhor não comentar nada? Porque se comentar, de repente ele vai ficar ansioso, pode piorar o estado de saúde dele. E agora? Muitas vezes as pessoas ficam nessa dúvida. A gente vai conversar a respeito e espero que ajude você a compreender melhor. Outro tema do nosso encontro de hoje: quais são os princípios dos cuidados paliativos? Você sabia que existem 6 princípios importantes que norteiam esse tipo de abordagem? Pois é, vocês vão saber quais são. E por último, como será que anda a nossa legislação a respeito disso? Existem leis, os estados, como que eles estão se preparando, né, para lidar com esse tipo de cuidados. E já existe, assim, algumas orientações a respeito e eu vou estar comentando sobre elas para vocês saberem. É importante vocês conhecerem quais são os seus direitos, ok? Então é isso. Quem se interessou, fique aqui que a gente vai estar podendo estudar mais a fundo esses tópicos que eu acabei de apresentar para vocês, tá bom? Para começar a nossa conversa, eu trouxe um trecho de uma música muito famosa do cantor Gonzaguinha. Talvez muitos conheçam, outros não, mas quem não conhece, eu sugiro que faça uma pesquisa, dá uma olhadinha no Google, no YouTube, porque é uma letra muito bonita e que faz a gente pensar a respeito da vida, né? O nome da música é O Que É, e como eu falei, ela foi composta pelo Gonzaguinha, tá? O trecho que eu selecionei diz assim: e na moça eu ponho a força da fé, somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E por que eu escolhi esse trecho? Porque realmente, de um modo geral, falar sobre morte é um tema que é ainda tabu na nossa sociedade. A gente gosta de falar sobre vida, sobre alegria, sobre felicidade. A gente não quer dedicar tempo para pensar no sofrimento e principalmente na morte, né? Só que cuidados paliativos necessariamente implica, né, a gente parar e olhar para isso, olhar para a morte. Por quê? Porque os cuidados paliativos entram em cena quando já não é mais possível falar em cura, quando a pessoa, né, entrou no processo de final de ciclo de vida. E aí, os cuidados paliativos, eles entram para poder proporcionar qualidade de vida e a morte digna para essa pessoa. E um olhar que vai além da pessoa que está doente, mas também que se estende para toda a família, porque é um momento de sofrimento para todos, todo mundo que está envolvido nesse processo, né? Você perder um ente querido é um processo muito doloroso. Então, cuidados paliativos vêm como uma resposta às mudanças da sociedade, principalmente tecnológicas, né? Os avanços da medicina, que proporcionam o quê? A possibilidade da pessoa
adiar mais a vida, né? Prolongar. Porém, existe um limite nesse prolongamento. E através dos cuidados paliativos a gente consegue estar respeitando esse limite de uma forma que se preserve a dignidade, tá bom? E esse termo, né, paliativo, de onde será que vem? Pallium significa capa, manto, diz respeito à capa dos cavaleiros medievais, que eles usavam para se proteger. Então, paliativo traz muito essa ideia de proteção. Porém, em algumas culturas, e no Brasil não é diferente, paliativo às vezes é utilizado como um termo pejorativo, como se fosse algo de segunda linha, vamos dizer, né? Ah, não sei como consertar algo, vamos dar um jeitinho, vamos usar um paliativo aí. E é onde pode estar causando certas confusões, certas inseguranças. Se a gente for pesquisar na Organização Mundial de Saúde, qual é a definição que eles adotam? Eu peguei parte dessa definição para ajudar vocês a entenderem melhor. Então, segundo a OMS, né, Organização Mundial da Saúde, os cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida do paciente e dos seus familiares diante de uma doença que ameace a vida. Então, o próprio conceito, né, trazido pela Organização Mundial de Saúde, vai falar da importância dessa abrangência. O foco não é unicamente no doente, também não é só na família. Na verdade, é um cuidado que busca abranger todas as partes envolvidas, porque existe assim a preocupação com o sofrimento que está ocorrendo e com tudo aquilo que uma equipe multiprofissional pode estar fornecendo para amenizar esses sofrimentos. Então, paliativo, o que quer dizer paliativo? Diz respeito àquele que protege, né? No dicionário, significa aquele que tem a qualidade de acalmar, de abrandar temporariamente um mal. Então, muitas vezes é um termo usado até para os medicamentos, né? Ou para alguma intervenção cirúrgica. Se sabe que aquele remédio, que aquela cirurgia não vai gerar a cura, mas ela vai ter uma resposta paliativa, vai ajudar aquela pessoa a se sentir melhor, né? Então, é um remédio que vai tirar a dor, é uma cirurgia, vamos supor, dar um exemplo, né? Um tumor que está muito grande e que está comprimindo a parte da traqueia, né? A pessoa vai ter dificuldade para se alimentar. Então, o que seria uma cirurgia paliativa nesse caso? Seria aquela cirurgia que estaria removendo parte dessa massa para a pessoa poder ter um conforto maior para respirar, para engolir. E a gente sabe assim que não vai resolver o problema, ela não vai retirar o tumor, mas vai proporcionar uma qualidade de vida melhor para aquela pessoa durante o tempo que ela tem de vida. Então, é muito importante entender o termo, né? Porque às vezes, quando se fala em cirurgia, né, que foi um exemplo que me ocorreu agora, a família pode criar expectativas equivocadas, imaginando que a cirurgia vai resolver o problema. Mas dependendo da situação, o seu médico vai poder te explicar melhor e vai te dizer se é um tipo de tumor, né, para continuar no exemplo que eu estou dando, que pode ser removido ou não. Então, o diálogo é fundamental. Então, o que aconteceu, né? A partir de 2002, o conceito ele foi ampliado e ele se expandiu
para todos os pacientes que tinham algum tipo de doença que ameaçavam a vida. Esse é um parâmetro, né, que a gente utiliza. Se existe uma doença que ameaça a vida, que ela é progressiva, que está fora da possibilidade de cura, o que, que nós vamos fazer? Cruzar os braços e aquela frase, né, que muitas vezes as pessoas entendem na cabeça, não tem mais o que fazer. Não, pelo contrário, tem muito a ser feito. E cuidados paliativos vai cuidar desse muito, né? Por quê? Como eu já falei, é a proposta que vem para trazer um olhar integral para a pessoa e para a família, cuidando do sofrimento, das dores, de tudo que pode ser feito para preservar a dignidade da pessoa. A preocupação é com a dor total. Nós vamos falar um pouquinho melhor mais à frente, mas vale a pena já citar, né, já mencionar nesse momento, porque a dor total, ela não é só a dor do corpo, desculpa, não é só a dor emocional, é também a dor do corpo, é também a dor emocional, é também a dor, o sofrimento social, porque é aquela pessoa que está doente numa cama, que não pode mais trabalhar, ela se preocupa com a subsistência dela, com a sobrevivência dos seus familiares, dos seus dependentes, então tudo isso causa uma angústia muito grande, e isso precisa ser olhado. Da mesma forma, a dor espiritual, dependendo da crença, da espiritualidade da pessoa, ela pode estar sentindo muita angústia, se perguntando: e agora o que, que vai acontecer? Será que tudo vai acabar? Será que vai ter uma continuidade, né, depois que eu morrer? Enfim, é preciso conversar com cada pessoa, entender cada um na sua individualidade, identificar como que esses 4 aspectos estão atuando no momento, para que a equipe possa estar auxiliando essa pessoa a amenizar essas dores, porque a dor total é composta por essas dores, né? Relacionadas aos 4 fatores que eu falei para vocês: psicológico, emocional, social e físico, tá? Recapitulando, qual o melhor momento para começar cuidados paliativos? Sem dúvida, é no momento do diagnóstico, quando se sabe que a doença não tem perspectiva de cura. Segundo a Organização Mundial de Saúde, existem várias doenças que demandam esse tipo de cuidados e não somente as oncológicas, cardíacas, respiratórias, enfim, existe uma vasta gama que o seu médico vai poder estar te orientando. E lembre-se, você pode contar com uma equipe multiprofissional para te ajudar nesse momento, aonde, como nós comentamos anteriormente, existe o conceito de dor total, vários aspectos que merecem um olhar especial. Lembre-se também que a equipe do SAD está preparada para te auxiliar nesse momento difícil, mas que faz parte da vida. Como eu falei, a equipe multiprofissional está apta para prestar esse cuidado total com muito afeto.